Todos nós temos estereótipos. Já tinham pensado nisso? Eu não me tinha apercebido muito disso até o momento em que saí de Portugal e vim viver para a França. E apercebi-me que em França existe um estereótipo muito claro em relação àquilo que é o português. Para os franceses no geral, os portugueses têm todos uma barriga grande, têm um bigode, têm sempre bacalhau em cima da mesa e todos eles gostam de futebol por causa do Cristiano Ronaldo. E da seleção, sobretudo. E em alguns momentos eu tive pessoas que me perguntaram e disseram: sim, tu és português, mas qual é a tua origem? E eu, portuguesa? Não, mas tu tens os olhos azuis, tipo... E eu, ok, mas há montes de portugueses com olhos azuis. Isto faz rir, mas nós mesmos também temos estereótipos em relação aos outros povos da Europa. Por exemplo, que todos os espanhóis gostam de fazer a fiesta, que todos os italianos são românticos e gostam de pizza, que todos os franceses gostam de queijo, todos os suíços chegam a horas. São coisas que não são nem positivas nem negativas, mas que automaticamente, quando pensamos em determinadas nacionalidades, pensamos que todas as pessoas poderão ser assim. Mas existem também estereótipos muito negativos. Por exemplo, o estereótipo que existe em relação a alguns romenos, que as pessoas dizem que são todos ciganos, ou então que existe em relação a determinadas etnias, como os próprios ciganos, que acabei de mencionar, ou até os árabes, dizendo que todos os árabes são terroristas. São coisas negativas e que, em determinadas situações, podem mesmo bloquear-nos. Eu lembro-me de uma vez estar aqui em França, eu e a minha esposa estávamos a visitar um forte e estávamos sozinhos e houve um homem que se aproximou de nós, aquelas coisas para tirar fotografia e assim. E então começámos depois a falar um bocado, ele não falava francês, estávamos a falar em inglês, e chega um momento que eu pergunto: então, mas tu falas bem inglês? Tu és de que nacionalidade? E ele diz-me: eu sou palestiniano. E eu sou honesto convosco, quando ele disse palestiniano, mesmo que fosse e era um homem extremamente simpático, houve determinados juízos de valor e estereótipos que me vieram à cabeça. E é assim que acaba por acontecer. Os estereótipos muitas vezes fazem-nos rir, muitas vezes são engraçados e até podemos utilizar em determinadas formas de comédia, mas existem outros, aqueles que podemos chamar os negativos, que acabam por nos bloquear e ou mesmo ferir as outras pessoas. Mas em relação aos estereótipos, eu pus-me a pensar: qual será a origem por detrás de um estereótipo? Como é que ele se forma? Ao pensar um pouco, eu pensei em duas coisas que acho que são a base de qualquer estereótipo. A primeira coisa é uma má experiência em relação a algo ou a alguém. Não sei se vocês já tiveram amigos que tiveram filhos e que não sabiam que nome é que haviam de dar. E que finalmente, em grupos de amigos, começamos a discutir: podes dar este nome, não, esse não queremos, porque é que não dás aquele? Lembro perfeitamente de estar a falar com uma pessoa e sugerir o nome: olha, porque é que não chamas Ana ou Maria, algo assim do género, e a pessoa dizer: não, Maria, te conheci uma Maria no meu trabalho que fazia isto, que era chata isto. E, de um momento para o outro, um simples nome próprio acaba por trazer toda uma conotação negativa por causa de uma má experiência que uma pessoa teve. Outra coisa que também eu acredito que ajuda à formação dos estereótipos é a frequência de determinadas coisas. Por exemplo, se eu conheço o João, a Maria e o Manuel, e esses três são brasileiros, embora sejam nomes extremamente portugueses, e se esses três jogam bem futebol, como os três são brasileiros e jogam bem futebol, então eu vou dizer que todos os brasileiros jogam bem futebol, ok? E assim, eu acredito que é assim que eles acabam por se formar e acabam por se expandir, porque depois as pessoas acabam por ou ouvir aquilo que lhes é dito em relação a determinado tipo de pessoa, ou acabam por se basear nas experiências que viveram em relação à mesma pessoa. Como eu dizia, os estereótipos são coisas bastante sérias. Podem nos fazer rir, mas podem também nos magoar profundamente e podem nos bloquear em determinadas situações. Podem mesmo nos dar medo em relação a determinadas coisas. E sabem, os estereótipos é algo que falamos hoje em dia, mas já na Bíblia eles existiam. As ideias pré-concebidas são se calhar a coisa mais antiga que existe no nosso mundo. E no Novo Testamento, com Jesus, com os discípulos, podemos encontrar vários momentos em que os estereótipos falaram mais alto. E é exatamente isso que eu gostaria de ver hoje com vocês. Por isso peço que, se vocês quiserem, abrir as vossas Bíblias em Marcos, capítulo 5 e no versículo 1 e 2.
Então diz-nos assim: entre mentes chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de um espírito imundo. Vamos parar aqui. Parece pequeno, mas há tanta coisa para dizer sobre o que acabamos de ler. Reparem que os discípulos tinham chegado à terra dos Gerazenos. Tinham ido do outro lado do mar. Quando falamos em mar, estamos a falar do mar da Galileia, que não é nada mais, nada menos do que um lago. Mas como ele era bastante grande, era e é, porque ele ainda existe, não é? Eles chamavam-lhe o mar, ok? E desde que estes discípulos de Jesus eram pequeninos, e se calhar mesmo Jesus teve contacto com esses estereótipos, eles ouviam que do outro lado do lago, do outro lado do mar da Galileia, era perigoso ir. Porquê? Porque do outro lado estavam os pagãos. E os pagãos eram gente pecadora, gente que não tinha as mesmas normas de higiene que eles, gente que não adorava o mesmo Deus que eles, que falavam mesmo uma língua diferente da deles e que, por isso, em nenhuma circunstância deveria-se passar pelo outro lado. Por isso eu consigo imaginar estes discípulos, no dia em que Jesus chega à beira deles e diz: meus amigos, olha, então o plano para amanhã é vamos pegar no barco e vamos para o outro lado do lago. Uou! Do outro lado? Para aquele sítio onde estão aqueles pecadores? Não, isso é perigoso. Imagino eu que eles devem ter pensado isso. Se calhar no seu coração, se calhar entre eles, se calhar mesmo disseram a Jesus, não sabemos. Mas que efetivamente existia um estereótipo em relação às pessoas que estavam do outro lado, isso é totalmente inegável. Mesmo assim eles foram. E partiram, meteram-se no seu barco e lá foram eles, de noite dentro, para conseguir chegar ao outro lado a horas decentes. E como por azar, ou não sabemos, há uma tempestade que aparece no mesmo momento que eles estão a tentar fazer esta travessia. Faço aqui um pequeno parênteses. É necessário dizer que o judaísmo do primeiro século não é um judaísmo puro ou um judaísmo profundo em espiritualidade como o possamos crer. É um judaísmo muito alterado já. Dentro do judaísmo do tempo de Jesus existem inúmeras superstições. Se estas não existissem, seria estranho, por exemplo, quando Jesus veio ter com os discípulos no meio do mesmo lago, do lago de Genezaré, também chamado o Mar da Galileia. E os discípulos olharam e pensavam que ele era um fantasma. Então estes judeus não deveriam saber que os fantasmas não existem? Que no Antigo Testamento temos vários textos que nos mostram que isso não existe? Ou então, por que é que Jesus decidiu um dia contar a história do rico e do Lázaro? Uma história que era contada no Egito, que não tinha nada a ver com as histórias da Bíblia, do Antigo Testamento? Pois, o facto é que, efetivamente, os judeus desta época, os discípulos de Jesus, viviam um judaísmo já alterado e extremamente supersticioso. Por isso, eu imagino que estes discípulos, quando estão a ir em direção a um sítio que desde pequeninos ouviram dizer que não se deve ir, quando metem-se no barco, avançam um bocado pela fé, ou pronto, porque Jesus tinha dito, eles não queriam questionar a vontade do Mestre, e começa aquela tempestade, a superstição começa a falar mais alto. E eles começam a dizer entre eles: mas pois, claro, nós estamos aí para o outro lado do mar, o que é que a gente podia esperar? Sol? Não! Deus não quer que a gente vá para aquele lado. Mas ainda assim, eles continuaram o seu caminho. Mas imaginem só, no momento em que eles estão a chegar à praia do outro lado, ainda se calhar a remar um pouquinho, já a tocar na areia e tal, a arranjar o barco, vem um homem que aparece da outra ponta, a correr, endemoniado. Vocês já viram? Primeira confirmação. Bom, os nossos pais disseram-nos que não devemos ir, mas pronto, Jesus pede, a gente vai. Metem-se no barco, tempestade. Será que Deus quer que a gente vá? Não, vamos fazer confiança e aqui vamos avançar. E finalmente metem os pés naquela praia e a primeira coisa que lhes vai acontecer, ou aparecer à frente, é um homem endemoniado. Mas quem é que era este homem? Vamos ver o que é que o texto nos diz sobre este homem. Então, se nós formos ver, ainda no mesmo capítulo, no versículo 3 e 4, a Bíblia diz-nos assim. Ora bem, um homem possesso, ainda no versículo 2, um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Imaginem a imagem, ok? Um homem possesso deve ser já algo medonho. Mas agora imaginem um homem que muito provavelmente não tomava um banho há meses, que vivia numa gruta,
que pegava em pedras e que usava para se cortar, diz mesmo o versículo a seguir, vamos ler para contextualizar melhor. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Ou seja, um homem potencialmente super sujo, com uma barba enorme, gritando, com o corpo com vários cortes, se calhar sangue ainda a escorrer, que corre em direção deles, gritando, com cadeias partidas, presas nos braços, presas nos pés. Vocês estão a imaginar isso? Meus amigos, se fosse eu imagino, eu com o meu barquinho chegaria lá à praia e nisto eu via aquilo e começava logo a tentar puxar para trás. Mas Jesus está ali e Jesus tem uma maneira totalmente diferente de olhar este homem que os discípulos. Jesus não é envolvido por nenhum tipo de estereótipo. Ele olha para as situações exatamente como elas são. E nesta, ele vai mesmo mais longe. Ele vai ao ponto de conseguir ver toda a situação, todo o contexto deste homem e a não julgá-lo apenas por causa deste episódio. Bom, se continuarmos a ler o texto, vamos ver que vai acontecer um diálogo estranho entre Jesus e este homem. Podemos ler na Bíblia, no versículo 6 até ao versículo 10, diz-nos assim: Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não o mandasse para fora do país. Como vemos, Jesus vai para lá daquilo que é visível. Jesus quer saber quem está ali, quer saber o nome. Não se deixa levar simplesmente por aquilo que ele vê ou pelos estereótipos que determinadas situações fazem-no pensar. Ele quer saber por ele mesmo através de perguntas. E ele vai perguntar qual é o seu nome. E ele vai lhe dizer: o meu nome é Legião, não sei quê, tu és o Filho de Deus. Interessante. Este demónio diz que Jesus é Filho de Deus. Diz que ele é Filho do Deus Altíssimo. Interessante como a verdade também se pode encontrar muitas vezes na boca dos demónios. Mas esse não é o tema de hoje. Continuamos a olhar e vemos que ele diz: Jesus, tu vens-me atormentar. Há determinadas versões da Bíblia que dizem: tu vens para me punir, tu vens para me fazer mal. Interessante. Esta legião de demónios que está dentro deste homem tem um estereótipo em relação a Jesus. Tem um estereótipo em relação a Deus. Jesus veio à Terra para salvar os homens. Jesus veio à Terra para dar verdade e bondade a cada um de nós. Não veio para nos atormentar. Mas este demónio construiu na sua mente, este conjunto de demónios construíram na sua mente a ideia de que Deus quer atormentar, Deus quer punir, Deus faz mal. Já ouviram estereótipos como esses? Deus também é muito vítima dos nossos próprios estereótipos. E a única maneira de destruir esses estereótipos é entrar em diálogo com Deus. Se continuarmos a ler o nosso texto, vemos que este homem vai fazer um pedido específico a Jesus. Lemos isso no versículo 12 e no versículo 13. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2000, precipitou-se de espinhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Jesus vai aceder ao pedido destes demónios. Podíamos também falar sobre isso, mas não é o tema de hoje. Por isso, proponho que a gente avance. E no versículo 14 e 15 vamos ver qual vai ser a reação dos porqueiros, porque estes porcos não eram selvagens, tinham donos. Vamos ver. No versículo 14 e 15 diz o seguinte: Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. E indo ter com Jesus, viram o endemoninhado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Temeram. Não, para ter medo era daquilo que Jesus e os discípulos viram antes. Um homem possuído, nu, sujo, com sangue, a gritar, ainda com correntes nos braços. Isso é que metia medo. Agora o homem em perfeito juízo, sentado, vestido, como eles nunca o tinham visto, tiveram medo? Não consigo compreender estas pessoas. Eles estão em frente de um milagre e parece que não o querem aceitar. E têm medo daquela situação. Interessante.
Eles mesmos, estes porqueiros, estes pagãos que viviam do outro lado do lago, também têm um estereótipo em relação aos judeus. Os judeus, não podemos confiar nos judeus. Temos que ter medo porque nunca se sabe o que é que um judeu poderá fazer. E logo quando eles veem que este endemoniado está curado e que há um judeu que está ao lado, automaticamente todas as histórias que eles ouviram em relação aos judeus vêm e, como o texto bíblico diz, eles têm medo. Têm medo. Se continuarmos a ler, podemos ler nos versículos seguintes, dizem assim, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Vocês ouviram bem o que eu disse? Eles veem que Jesus acabou de dar uma nova vida àquele homem, que não sabemos há quanto tempo estava em sofrimento. E eles olham para essa situação e dizem, não quero isso, sai daqui. Como o estereótipo impede as pessoas de pensarem de forma lógica? Quantas pessoas naquela área estariam a viver os mesmos dramas familiares? Teriam, se calhar, amigos? Não sei. E estão perante a solução, estão perante a possibilidade de ajudar as pessoas que eles amavam mais, mas o estereótipo não permite. Não permite. Eles ficam bloqueados, têm medo e vão mesmo pedir que Jesus vá embora. Para continuarmos a ler, no versículo 18 até ao 20, diz o seguinte: Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera e todos se admiravam. Este homem que inicialmente no texto vivia nos sepulcros, que era como se estivesse morto, não tinha família, não tinha o seu próprio pensamento, a sua própria capacidade de agir, depois do encontro com Jesus, a sua vida vai ter um novo sentido. Ele vai renascer, como ressuscitar para uma nova vida. E a partir de agora, uma vida que antes não tinha qualquer sentido, vai ganhar sentido. E ele vai começar a pregar e contar a história que ele viveu com Jesus. Em conclusão, podemos dizer que neste texto que acabamos de ver, existem 4 personagens. O primeiro personagem são os discípulos, o segundo personagem é um personagem coletivo também, são os demónios, a legião. Há o povo, também chamado os Gerazenos, e depois temos Jesus. Os primeiros 3 têm estereótipos bem vincados. Os discípulos em relação aos Gerazenos, os Gerazenos em relação aos judeus, os demónios em relação a Jesus. E somente Jesus não tem nenhum tipo de estereótipo em relação a ninguém. E o facto de que ele não tem estereótipo em relação a ninguém é que lhe permite olhar para aquele homem com a vida destruída e ver dentro dele um missionário capaz de fazer obras gigantescas. Se calhar, tu que me estás a ver em casa, foste já vítima de um estereótipo. Se calhar tu mesmo tens estereótipos em relação às pessoas, em relação a determinadas coisas. Se calhar tu tens estereótipos em relação a Deus. Se calhar tens um estereótipo em relação a mim, que me estás a ver pela primeira vez. Mas eu acho que este texto nos convida a tentarmos ver muito mais além. Vemos além daquilo que nos é visível e vemos todas as possibilidades que a pessoa ou a situação tem perante nós. Jesus viu num endemoniado um grande missionário. Jesus vê em ti também alguém com muito valor, alguém com capacidade de fazer coisas grandiosas. Será que tu vais lhe dar lugar para que ele possa fazer de ti algo maravilhoso, algo gigantesco, algo sem palavras? Essa é uma resposta que tu tens de dar no teu coração a Jesus.